Bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito da fé. A palavra de Deus diz para nós em Romanos 1,17: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então você teve fé em aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. E agora, o que fazer? Se a fé tivesse uma imagem, a gente poderia descrever ela, mas ela tem uma ação. E essa ação, ela cabe de nós para corresponder a Deus, o que Deus tem preparado para nós. E nós vamos alcançar esses objetivos através da fé, através de acreditar, essa confiança em Deus. Visto que o estilo do cristão, o estilo do Filho de Deus, é pela fé. Somos salvos, somos aceitos, somos curados, prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossa vida. Então é entender que é por meio da fé que você vai alcançar a tua salvação, por meio da fé que você vai alcançar a tua cura, porque Jesus disse: sobre as minhas pisaduras eles foram sarados. Você vai prosperar, você vai crescer. Nas áreas que você tem dificuldade, você vai romper, você vai aprender de Deus através do Espírito Santo. Não importa a situação que você está. Se você aceitou Jesus, teve fé para aceitar Jesus, Jesus vai mudar a tua história. Creia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então você já teve uma fé de ir até Deus. Agora você precisa saber como se mover nesse reino de Deus, aonde Deus ele vai te mostrar um caminho bom, um caminho de alegria, de paz, um caminho onde você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Creia, a fé é a certeza de que vou receber aquilo que estou esperando. Tem outra tradução que diz: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você teve fé. Agora, Deus te recompensa, te salvando da situação em que você estava e te colocando numa outra situação. A situação de filho de Deus nesse mundo. Você se torna uma nova criatura, um filho de Deus. Você sai do império das trevas e vai para o reino da luz, o reino do Filho de Deus. No reino de Deus agora você é filho de Deus. Agora você tem que saber como pedir as coisas para o teu Pai, para o teu Deus, aquele que te formou, aquele que te deu vida. Peça, porém com fé. De nada duvide, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1,6. Vamos ver em outra tradução como é que se diz isso, como é que se diz. Porém, peça com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então você está na caminhada com Deus, mas agora apareceu alguma situação em que você precisa romper, orando, confessando, buscando a palavra, buscando entender, para dar caminhadas cada vez mais firmes com Deus. Então você faz essa oração, e o segredo é você anotar essa oração que você vai fazer. Anote essa oração, faça ela, até que você possa enxergar. Por exemplo, você quer alcançar de Deus sabedoria. Anota ali pedindo para Deus todo dia de manhã, sabedoria. Você quer alcançar de Deus prosperar na tua vida. Anota como está a tua vida hoje.
E Deus vai se revelar para você. O que é a fé, né? Fé, traduzida no Novo Testamento, é da palavra grega pistis, que no dicionário quer dizer persuasão, firmeza, convicção, fundamentada no ouvir. Também tem outra tradução que diz no dicionário: fé é um sentimento de quem acredita em Deus, de quem confia em Deus, em algo ou em alguém. Isso é fé. A definição bíblica encontrada em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Entendemos que a fé está plenamente convicto de coisas e de fatos que não podemos ver. Tem outra tradução que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Como vem fé? Eu tenho fé, mas não sei como ela vem. Quando eu escuto a voz de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Deus se manifesta na terra através da sua palavra, usando pregadores, usando os filhos de Deus para levar essa boa notícia para você. Tem salvação, tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem favor de Deus, graça, tem alegria, tem paz, tem uma vida te esperando no reino de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É entender que se você aceitou Jesus, fé veio no teu coração. Você aceitou Jesus, já começou a ter fé no teu coração. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É entender que se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, tu tem fé. Mas agora, para ter mais fé, você vai ter que procurar conhecer mais a respeito de Deus. E Deus, Ele quer se manifestar a você. Ele quer te colocar em lugares maiores. Ele vai te colocar em lugares maiores. Creia, determine, fé vem. A fé não vem por pedir, ou por jejuar, ou por merecer. Sempre vem por receber a palavra de Deus no coração. Você está duvidando, você está pensando que não é bem assim, mas de alguma maneira você aceita. Bom, eu aceito que Deus me salva, eu aceito que Deus me leva a prosperar. Eu aceito isso. Por quê? Está escrito, eu creio, eu acredito. Então você vai recebendo essa fé no teu coração. E quando você vai recebendo, você vai começar a confessar: opa, sou filho de Deus, sou abençoado por Deus. Essas coisas começam a brotar dentro de ti. É o Espírito Santo que faz fluir na tua boca. É entender. Como liberar a fé? A fé não vem por jejuar ou merecer. Vale salientar que a insistência em meditar na palavra de Deus leva a fé a crescer. Por exemplo, você não gosta de ler, não gosta de estudar, mas porque tu sabe que Deus te amou muito, você lê todo dia um versículo. Você lê, você pensa, você fala aquele versículo. Assim você está insistindo, assim a tua fé está crescendo, e Deus está vendo. E quando você se aproxima de Deus, meu Deus, Ele se aproxima muito mais de você. Ele faz triplicar, Ele faz aumentar o teu entendimento de 1 por 1000. Você se esforça um pouquinho e Ele abre 1000 vezes mais recompensa na tua vida para te entender mais. Então o que você precisa fazer é se esforçar, acordar todo dia de manhã e ler um versículo. Lê João 3,16 todo dia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus. Bum, já explodiu. E você começa a prosperar. Como liberá-la? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Você sabe que Deus te salvou, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe que é filho de Deus. Agora você vai dizer: eu creio que Deus vai me abençoar, eu vou prosperar no meu trabalho, portas de trabalhos melhores estão chegando, porque Ele me colocou como filho. E eu sou filho, eu sou herdeiro. Então entenda, na minha casa eu serei uma bênção para minha esposa, serei uma bênção para os meus filhos, porque Deus, Ele trabalha dentro de você, com essa fé que você tem nele. E Ele vai fazendo você caminhar numa estrada, num caminho direito. Ele vai fazendo você viver corretamente. E na igreja tu começa a ir, tu já começa a ficar com mais vontade de ir. E tu começa a querer orar para querer conhecer a Deus. E começa a pedir que venha a tua vontade, Deus, sobre a minha vida. E assim Deus vai se manifestando, vai te revelando. Graça e paz é multiplicado nas nossas vidas quando nós buscamos a conhecer o nosso Deus. Oh, aleluia! Então você vai dizer ao problema que você está passando, em nome de Jesus: eu sei que Deus vai me ajudar. Você vai dizer a situação que você está passando. Eu sei que Deus vai me dar a solução, porque agora tu sabe como é Deus. Eu não sei se tu já viu o mar. O mar é grande, muito grande. As ondas são grandes. Vamos ver. Se você já viu o mar, bom, você tem que entender que quem fez o mar foi Deus. Então, se o mar é grande, Deus é maior ainda, meu Deus. Foi Ele que fez. Meu Deus. É entender isso. Mas a tua mente já, né? Se o mar é grande, Deus é maior que o mar. Meu Deus. Apesar de fé ser convicção interior, ela é liberada por aquilo que dissemos. É preciso entender que a convicção e a certeza está no Espírito, mas é liberada ao ser declarada firmemente. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Acreditei, Deus vai fazer, Deus é grande, Ele vai me ajudar, eu falo. Deus vai me ajudar no meu trabalho, Deus vai me ajudar na minha casa, Deus vai me ajudar nos meus negócios. Porque eu creio, eu acredito. A fé é liberada por aquilo que eu falo. Quanto mais eu falo sobre Deus, quanto mais eu falo do que Deus pode fazer por mim, mais Ele se manifesta na minha vida. E na tua também. Você aceitou Jesus agora e não sabe o que fazer. Começa a pedir: Deus, me ajuda. Deus, fala comigo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E a fé vem. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Mas o que é a fé? É crer, acreditar, é saber que vai dar certo, Deus é contigo. Essas convicções, essa certeza que eu consigo. Se Deus falou, eu creio. Se Ele diz que eu vou prosperar, eu prospero. Se Ele diz que eu vou ter essa vida abundante, eu tenho. Então pega essas convicções e começa a declarar: eu consigo, eu creio, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Vale salientar que, como a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ela é liberada quando se fala a palavra de Deus, e não qualquer coisa aleatória. Dúvida não é a palavra de Deus. Será que Deus vai me ajudar? Não é a palavra de Deus. Eu não vou conseguir. Não é a palavra de Deus. Eu não tenho força. Não é a palavra de Deus. É muito para mim. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tu consegue. Ele te salva e Ele te dá direções para te caminhar nessa vida. Caminhar é saber que Deus vai te ajudar na situação em que você está. Porque a coisa mais importante Ele já fez. É te salvar. Então tu já tem que ter essa convicção. Ele me salvou. Ele me amou. Então eu acredito. Mais que vencedor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito:
Por amor de ti somos entregues à morte. Todos os dias fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:35. Os cristãos, eu vou trocar cristãos por filhos de Deus. Os filhos de Deus, os que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, tem que entender. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. É entender que de fato nós vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por nós e nos entregou a sua vitória. Somos vitoriosos já. Temos que desfrutar essa vitória. Mas se levantar situações, se acontecer de você não estar na situação que você queria que estivesse, você tem que continuar com a confissão que você fez, com as palavras, com a oração que você falou quando você pediu ajuda para Deus. Você continua com aquela confissão: Deus, me ajuda nessa situação. E você vai ver Deus se manifestar. É não duvidar que Deus quer te ajudar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenança, o qual nós éramos prejudicial, removeu interiormente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,14 vai dizer o que Jesus fez na tua vida foi algo grande. Ele te salvar da situação que você estava e te colocar na situação como filho de Deus. Foi algo tremendo. Às vezes a gente não vê, a gente olha e parece que não é tão grande, mas se tu lê na palavra, você vai ver que foi algo tremendo. Então ele venceu muitas coisas para que você pudesse alcançar essa salvação, para que você pudesse acreditar nessa salvação. Colossenses 2:14 e 15. Eu vou ler em outra tradução para você ver. E anulou a conta da nossa dívida com o seu regulamento, que nos éramos obrigados a obedecer. Você obedecia o pecado, o erro que você fazia. Mas quando você aceita Jesus e pede para Deus te salvar, todas essas situações Ele anula essas dívidas que você estava devendo, que nós éramos obrigados a obedecer a nossa carne, os desejos carnais, obrigado a viver mentindo, enganando. Nós éramos obrigados a fazer isso. Por quê? Não tínhamos força, não tínhamos vida em nós mesmos para dizer não. E Ele vem cá e nos salva. Então, Ele acabou com essas contas, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo levou o poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. É entender o que Jesus fez por ti. Seres espirituais maus, cujos poderes se manifestam no universo. Tem uma ação que se manifesta na vida daqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles têm que obedecer o pecado, o erro, obedecer aquilo. Mas Deus, quando você tem fé no teu coração, você acredita em Deus, Deus te tira dessa situação e te leva para a situação
de filho de Deus, sob a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Jesus já venceu isso. E agora você vai declarar em nome de Jesus, essas coisas vão cair por terra da minha vida. E Deus vai se manifestar. Como vimos, a obra de Jesus na cruz derrotou todos os nossos adversários. Por isso, hoje podemos reivindicar o nome de Jesus para tomar autoridade sobre qualquer ação do mal. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os sinais acompanham quem crê. Em nome de Jesus, quem crê em Deus, quem acredita. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir o que Deus fez para te salvar. É saber que você está salvo nessa situação de filho de Deus, porque Deus fez algo grande. É saber que o amor de Deus é grande por ti, que Ele te protege, Ele te guarda, Ele te cuida. Isso é saber, mas também você precisa falar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e as situações começarão a melhorar para a tua vida. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome de Jesus. Tem que saber que Jesus, Ele quer isso para ti. Ele te salvou, Ele te ajuda. Curados. Uma das maiores conquistas que Jesus Cristo conquistou para nós foi a cura. Na mesma cruz em que morreu pelos nossos pecados, Jesus levou as nossas enfermidades. Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Repita isso. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós que éramos reputados por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repite, fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por meio das chagas fôssemos sarados. Em nome de Jesus, receba a tua cura, creia em Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Em nome de Jesus, tu está curado. Em nome de Jesus, acredite. Receba a cura. Como toda a promessa de Deus, a cura se recebe por meio da fé. A fé é a certeza que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Estou esperando Deus me curar? Não, eu já recebo essa cura. Quando nós firmamos sobre uma verdade da palavra, declaramos essa verdade, veremos a manifestação daquilo que a palavra nos garante. Como que nós temos certeza? Está escrito. Mais de 2000 anos. Essa Bíblia vem circulando para que alcançar você, para que você possa viver a vida abundante que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você estava caído, você estava perdido, acreditou em Jesus. Agora você tem que ter fé para continuar, acreditar. Deus vai me ajudar, Deus está me ajudando, Deus consegue, Deus me clareia os meus pensamentos, Deus dá a resposta. Comendo o melhor da terra, declare: eu vou comer o melhor dessa terra. Além de ser salvo, vitoriosos e curados. A vontade de Deus é que sejamos supridos em todas as áreas da nossa vida, vivendo de forma abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10,10, marca isso na tua Bíblia. João 10,10, e declara toda manhã: Jesus veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. O que é prosperar? A palavra traduzida por prosperar na Bíblia traz a ideia de uma boa jornada ou uma viagem bem sucedida. Você está caminhando nessa terra e a vontade de Deus é que a tua vida venha a ser bem sucedida. Que essa jornada que você tenha, você venha a crescer,
Venha prosperar em todas as áreas. Aonde está escuro, aonde você não consegue romper, Deus vai entrar com a sua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Se no caso é teimosia, que você não consegue romper, peça para Deus e Deus vai te ajudar. Se é no teu trabalho, não consegue prosperar, peça para Deus e Deus vai te dar sabedoria e tu vai prosperar no teu trabalho. Vai começar a declarar: Jesus é comigo, eu tenho fé, eu sou bem-sucedido, cada dia eu estou ficando cada vez melhor e sei que Deus está me ajudando. Se é na igreja, Deus vai te ajudar. Declare com fé. O que é prosperar? Aí você está numa situação que ninguém poderia te ajudar, mas Deus decide te ajudar. Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te traz prosperidade. Você se gloria na palavra dEle, você fala da palavra dEle e Ele te dá direção. Acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Crendo no melhor, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor supre as minhas necessidades. Declare: visto como pelo seu divino poder tem-nos sido doada todas as coisas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Miséria versus espiritualidade. Por séculos a religião tem associado a pobreza e espiritualidade, mas não é assim. A pobreza, a espiritualidade, mas não é assim. Em primeiro lugar, se isso fosse verdade, todo necessitado seria salvo. Essa ideia é absurda. Em segundo lugar, em toda a Bíblia, a pobreza sempre está associada com a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, sendo vista como maldição decorrente do pecado e da queda da humanidade. Lembra que você estava caído, mas agora Deus te levantou e te deu vida, e vida para você prosperar, vida para você desfrutar. A palavra de Deus diz em Romanos 14:7: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e viver corretamente, que o Espírito Santo dá. Você vai entender que Deus vai te ajudar nessas áreas para você viver corretamente.